Aí, nós precisamos então encerrar o Ziglar, né, e o Levinsky. E aí, né, pelo jeito hoje eu estou possuído pelo espírito do IAI. Valeu, obrigado. Nós já temos algumas aulas gravadas prévias, né, que elas vão pegar a parte do prefácio, vão pegar a parte da introdução, né? E além disso, eu tenho uma videoaula para subir para vocês, porque o pessoal me pediu para fazer uma contextualização de como a gente chegou nesse cenário de crises, né, a partir dos Estados Unidos. E esse ponto é importante eu reforçar com vocês, porque eu não queria me delongar, né, mas de certa forma é minha área de especialização. Inclusive, eu puxei alguns dos ensinamentos que vêm do meu mestrado, né? E eu vou ali fechar a porta, porque vocês sabem que eu não volto. Como eu já falei para vocês, o Jair Nicolau, ele é um dos professores que vai comentar a obra, né, do Ziglar e do Levinsky, e ele justamente vai fazer alguns dos apontamentos ali tentando relacionar com a realidade brasileira e latino-americana. Uma parte da introdução, para quem não viu os vídeos ainda, vejam, né? Como eu disse, eu vou subir esse de contextualização, então a parte da introdução basicamente vai ser liquidada, né? E aí eu não vou ficar voltando em coisas que eu já falei, principalmente porque, né, espera-se que vocês acompanhem o que eu estou lançando, né? No CIDA e no sistema. Então, nós seguimos algumas constatações. Nossa senhora, esse suporte, viu? Vou te contar. Ganhei da minha mãe. Ganhei da minha mãe, por isso que eu nem me dei o trabalho de ir lá comprar outro, mas eu preciso, que eu estou utilizando agora em sala de aula, né? Professora Brameira. E aí, gente, eu acho que esse ponto aqui, que de certa forma é uma síntese que os autores vão trazer na introdução, vão mostrar que eles estão preocupados com a democracia estadunidense, principalmente depois da eleição do Donald Trump, né? E corre-se o risco de que isso se repita. Boa noite. Sim, nós decidimos encerrar o Ziglar e o Levinsky. Antes da gente passar por Manan, o Tchaikovsky bateu. Bom, e aí, gente, nós vamos ver que esse fenômeno da sessão conservadora, ele custou, mas também chegou nos Estados Unidos. Mas, de uma forma ou de outra, ele foi justamente causado pela crise dos Estados Unidos de 2008, né? Como eu disse, né, na parte ali da contextualização, vocês vão ter uma noção melhor sobre isso. Era para eu ter subido, mas eu não tive tempo, de verdade. Aí eu subi isso até amanhã. Então, gente, os Estados Unidos, eles vão, de certa forma, ver que a democracia estadunidense, ela de fato não é essa maravilha toda que eles achavam que é, né? Inclusive, essa semana, né, tinha, não sei se foi um político ou um autor que estava justamente, né, lidando com essa questão de uma possível reeleição do Trump, ou seja, né, esse retorno do conservadorismo ao poder, como... Oi? Por mais que eu esteja temeroso e acho que sim, tem uma tendência muito grande à volta do Trump, há possibilidades de alguns grupos ali sociais eles se levantarem, né, contra uma volta do conservadorismo ao poder, né? Porque nos Estados Unidos a gente tem conservadorismo e neoliberalismo se alternando no poder, né? Seria como se fosse um centrão e a direita, né, se alternando no poder. Um centrão que de vez em quando puxa para a esquerda, né, mas ainda continua majoritariamente no centro. A dinâmica da democracia estadunidense é totalmente diferente da nossa, né? Então, ali existem outros mecanismos, inclusive, né, os autores vão criticar, né, aqui, que é, por exemplo, o sistema distrital, né, na formação, né, dos parlamentares e coisas do tipo, né, necessidade de uma reforma política
principalmente porque alguns grupos estão sendo sistematicamente excluídos, principalmente nos estados conservadores, de participarem das eleições. Esses grupos, eles são, né, afro-americanos, afro-estadunidenses, no caso, né, além de pessoas, eles são descendentes de outros povos latino-americanos, né, em específico os mexicanos, como também, né, grupos ali de estrangeiros de outras partes, né, do mundo. Então, os Estados Unidos, eles têm alguns vícios no processo eleitoral deles severos, né? E aí, como eu estava falando, eu estou tentando lembrar quem foi o autor que falou sobre isso, mas os Estados Unidos, pela primeira vez, eles estão constatando que eles são uma democracia mediana, assim como as outras, e que eles têm um déficit democrático muito grande, inclusive por causa da desatenção deles com políticas sociais, políticas públicas, né? E o capitalismo de tipo ultra, né, produtivista, focado no consumo massivo e, ao mesmo tempo, sem criação de consciência de classes, até porque, né, direitos ali de saúde, direitos que para nós são coisas do cotidiano, né, que a gente está duramente lutando para não ter, como por exemplo os direitos trabalhistas, né? Lá nos Estados Unidos, eles acabam não dispondo, né, de um sistema previdenciário, do nosso, de um sistema de seguridade social, de um sistema de assegurar proteção trabalhista, né, com férias remuneradas, com 13º, com assistência a mulheres grávidas, né? E aí a gente vai ver então que o sistema deles é bem mais precário do que o nosso nesse aspecto, né? E aí então, nós vamos ver que eles, assim como em outras democracias, né, nós estamos inclusos, vão ter esse fenômeno, né, de que alguns termos ali, né, informais, né, do institucionalismo democrático, principalmente voltado a eleições e representações, vão ser atacados. Como, por exemplo, o princípio da tolerância, né? Aí a cordialidade entre candidatos, ela vai sempre, né, solapada. Aqui no Brasil, puxando um pouquinho do que caiu na mídia, né, Eliana Cantanhede fez, né, justamente uma análise de que a polarização nesse momento ela já não é mais entre esquerda e direita, mas sim entre progressismo e grupos ali extremamente conservadores, reacionários, alguns flertando com o nazifascismo. E isso também tem acontecido lá nos Estados Unidos, né? As 4 linhas do jogo, elas começam a ser contestadas, né? Nós vamos ver isso com o Trump, por exemplo, naquele momento em que ele não aceita os resultados das eleições, vai tentar judicializar isso, vai inflamar o seu público votante ali para tentar solapar a democracia, né? Ou seja, tentar dar um golpe, né? Dentre outros problemas. A gente viu lá em 6 de janeiro, que a gente viu em 8 de janeiro, né? Algo do tipo acontecendo, mas não só no Brasil, em outros locais. Então, esses grupos, eles muitas vezes eles vão se utilizar de todo o arcabouço das instituições democráticas para se elegerem. Uma vez que eles se elegem, eles vão começar a contestar esse próprio sistema, né? A gente viu isso com um certo ex-presidente aqui do Brasil, que eleito pelo sistema eleitoral, né, que funciona da mesma forma já há anos, vai contestar os resultados das eleições, mesmo no momento em que ele está no poder, eleito por esse mesmo sistema. Então a gente vai ver que se começa esse ataque também aos adversários políticos, né? Aí já não é mais aquele jogo de que a política continua, né? E que as pessoas elas têm, segundo o Robert Dahl e outros autores ali que eles vão falar sobre os requisitos para que uma democracia seja democrática, né? A questão da participação na política, principalmente sendo possível se candidatar e ser eleitos para cargos, né, públicos. Então, a gente vai ver que começa esse movimento aqui para tentar, né, enfraquecer o processo eleitoral, o processo democrático, né? E isso é coisa de líderes autoritários. Então, eles reconhecem que o Trump ele justamente fez esse perfil e que já no primeiro ano do mandato deles, né, que é principalmente a parte analisada desse livro, né, o Trump entrou em 2017, o livro foi lançado em 2018, né, ele incorreu em algumas dessas coisas aqui e eles estavam visualizando isso em outras partes do mundo, mas eles não estavam olhando bem para o próprio quintal, né? E aí eles têm essa ideia de que os Estados Unidos eles eram um grande laboratório de democracia e
que os sistemas, né, e instituições dos Estados Unidos eram uma mil maravilha e o mundo inteiro se espelhava neles. Não é bem por aí. A gente pode observar o próprio caso do Brasil. O nosso sistema político eleitoral, né, ele é totalmente diferente dos Estados Unidos, e esse é um ponto que, dentre outras coisas, né, descomplica, né, a nossa vida. Além disso, eles vão, né, se utilizar, vão entrar dentro das instituições, uma vez que eleitos, para desestabilizar essas instituições. Eu já citei exemplos diversos, né, do que aconteceu aqui no Brasil, mas eu acho que o mais notório foi o que aconteceu com o Ministério do Meio Ambiente e com as instituições ligadas a eles, como por exemplo o IBAMA, né? Houve um desmonte das políticas ambientais e agora, né, nós estamos visualizando aí o resultado, né, que é catástrofes climáticas, né? Porque nós, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, né, que estamos no bioma mais próximo de extinção no Brasil, né, não temos visualizado como o nosso clima tem duramente mudado, principalmente nos últimos 10 anos, né? E aí, nesse fim de semana, inclusive, houve uma reportagem justamente atacando, né, como as políticas do agronegócio, elas são desfavoráveis à questão ambiental, e elas são, inclusive, não vou dizer sem consciência, porque no fim das contas é tudo premeditado, né? Elas simplesmente desrespeitam e elas não entendem que o agronegócio e a área ambiental, elas são complementares, né? Então, que o agronegócio precisa de ter um plano de gestão ambiental ali também, para que ele, inclusive, possa acontecer. Vou colocar a situação de lugares onde eu já trabalhei, já vivi. Em Uruana, né, e um pouquinho do Carmo do Rio Verde, são regiões ali com plantação de melancia e cana-de-açúcar, né, e usina açúcar-alcooleiras. O rio Uru tem secado sistematicamente, chegando em momentos do ano, ele está ali extremamente ralo, sendo que era um rio historicamente corpulento, né? E aí nós estamos vendo então processos de seca prolongados, né? O ciclo da seca, né, e das chuvas também é altamente comprometido, né? E nessas regiões específicas onde acontecem essas atividades que são ambientalmente predatórias, principalmente porque tem destruição de mata ciliar, tem destruição de área de preservação permanente, né, poluição no ar, a gente está vendo então todo esse cataclisma climático aqui dentro do nosso quintal. A gente não precisa ir longe. Inclusive, tem áreas passando por um processo de desertificação. Nós não estamos falando da região Nordeste, né? Estamos falando de Centro-Oeste. E aí a gente está vendo o bioma onde a gente vive morrendo embaixo dos nossos pés, embaixo da nossa função, né, dos nossos narizes. A gente pode ver também, né, por exemplo, Goiânia. Goiânia já foi a capital mais bem arborizada do país por sucessivos anos. Hoje em dia, Goiânia é uma selva de pedra desmedida, com ilhas de calor para cima e para baixo, e a gente tem pagado o preço desse processo de urbanização com o péssimo planejamento ambiental. Inclusive porque Goiânia é uma cidade que alaga, né? Goiânia é uma cidade que, em determinadas regiões, ela transborda. Nós temos pessoas aqui, e aí entra na questão socioeconômica, né, que elas ficam desabrigadas no período da chuva, porque elas estão muito próximas ali de encostas que desmoronam, né? Em outras localidades ali nós temos problemas sérios de infiltração da água da chuva e por aí vai. Eu trouxe a questão ambiental porque ela é a nossa grande crise no momento, né? E a gente viu isso no caso do Rio Grande do Sul, né? E aí, gente, como eu disse para vocês, tem tido uma ascensão, né, do autoritarismo, de ideais ultraconservadores, né, e pautados ali na questão dos costumes, uma polarização que ela não é só política, ela é social, pautada pela questão da raça, né, e eu diria também da própria questão da nacionalidade, né, porque entra também a questão da xenofobia, principalmente em relação ao México, e além disso aqui, nós vamos ver que também tem tido um acirramento das questões religiosas lá, e são justamente essas questões religiosas que vão puxar a questão da pauta dos costumes, das pautas morais, né? E aí, nós vamos ver então que os Estados Unidos definitivamente não são tão diferentes de nós assim, né? E eles também tiveram, né, um líder que não respeita, né, as 4 linhas do jogo democrático, né? E a gente entende que a democracia, antes de mais nada, ela é feita, né, da relação entre os atores políticos, né?
sejam os que estão no governo, sejam os que estão na oposição. E a polarização, por mais que ela seja algo normal, ela excede, né, a própria questão política, quando ela se irradia para o social de uma forma a desestruturar a unidade nacional, né? Ou seja, ela vai desestruturar as relações sociais. E aí a gente tem visto isso em várias nações que têm passado pela seção conservadora, né? Eu cheguei a essa questão aqui do declínio dos Estados Unidos, né? Eu vou passar por ela falando melhor no texto que eu trouxe para vocês, quer dizer, no vídeo que eu consegui para vocês, sobre a própria derrocada que os Estados Unidos têm passado, né? E eles têm tentado lutar contra isso, né, ao longo do tempo. Então, por isso que eu não vou me aprofundar, porque, como eu disse para vocês, vários vídeos que eu passei, e esse que eu vi sobre a contextualização também vai trazer sobre isso. Só que uma coisa é importante destacar, conforme o maravilhoso Dr. Júnior, né, vi a palestra desse homem, ele realmente é fenomenal. Ele lançou o livro O Brasil Não Cabe no Lado de Ninguém, porque ele foi, se eu não me engano, não sei se foi diretor ou vice-diretor do Banco BRICS. Então, ele é uma figura notória na área da economia e da economia política. E aí, os Estados Unidos atualmente têm caminhado fortemente pela ascensão da China e por todo esse movimento que principalmente as nações em desenvolvimento, no qual o Brasil e a Rússia se encontram, né, tem levado a ele, né, atacando inclusive algumas estruturas ali da sua hegemonia, como por exemplo a participação das organizações internacionais, principalmente aquelas ali que têm um maior poder, né, de atuação sobre os estados, como a FMI, o Banco Mundial e a ONU, né, como também tem se rediscutido o papel do dólar como moeda internacional, principalmente por causa do privilégio exorbitante que os Estados Unidos têm em relação a ter a sua própria moeda, né, como uma moeda central do capitalismo global. E aí, né, voltando ao Levitsky e o Ziblatt, eles vão justamente, né, trazer uma ideia sobre não só a questão da ascensão autoritária, mas de toda a violência que ela acarreta, né? E aí, eles vão justamente falar sobre isso, né? Eles tendem a pensar a morte das democracias como algo que vai acontecer pelas mãos armadas de pessoas violentas. Essas pessoas se tornam violentas justamente por causa da polarização. E aqui a gente tem um problema relativo à classe média dos Estados Unidos, né, que assim como a nossa, também empobreceu e diminuiu de tamanho ao longo do tempo, né? Uma classe média que ela sequer tem consciência de classe, né, que ela não entende, que ela está mais próxima da pobreza do que da riqueza, né, dos milionários e multimilionários. E justamente uma classe média que eles também não se entendem enquanto trabalhadores, mesmo que sejam pessoas que trabalham com áreas de alto rendimento, né, como o funcionalismo público, como a área de medicina, engenharia, né, aquilo que a gente chamaria de pseudo-elites, né. Então, são áreas ali que, pelo menos academicamente, elas são consideradas elitistas, né, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha o rendimento e o fato de que todos nós precisamos vender a força do nosso trabalho, já diria o velho Marx e também o velho Engels, né? Então nós somos trabalhadores, então nós somos pessoas ali que somos exploradas por esse sistema. Inclusive é por isso que nós estamos adoecendo mentalmente tão fortemente, né? Cada dia a gente vai ver alguém com burnout, no meio disso tudo, eu que já era hiperativo e tinha transtorno obsessivo compulsivo, desenvolvi transtorno de ansiedade generalizada pelo produtivismo acadêmico, né, e com a situação ali na qual o governo atacou as universidades públicas e retirou verbas a rodo, né. Pensa, uma pessoa passar em quarto lugar no doutorado em 2019, sabemos quem era o governador, né, e aí de repente começam os ataques à educação com retiradas de bolsa. Passei em quarto lugar, nunca vi o cheiro da minha bolsa. Saí desse doutorado porque não dá para continuar, né, porque é isso, não dá para viver de amor. E aí, oi? Não entendi. Não entendi. Não, eu passei no doutorado em Ciências Sociais, Estudos Comparados sobre as Américas. Não, estou falando o governante. O governante era o ex-presidente da República, né? Não vamos falar nome, porque hoje eu estou num dia de sorte, fiz terapia, não quero passar estresse. Já temos falado do Trump, então é sobre isso, quem entendeu, quem não entendeu não vai entender mais.
No fim das contas, então, nesse momento, em 2019, eu passei no meu primeiro doutorado, né? E aí, até 2020, eu tentei, daí veio a pandemia, interrompeu. Para 2022, aí sim, eu já estava naquele momento de derrocada, né? Eu consegui voltar, eu passei 13º e ganhei bolsa. É claro que eu peguei cotas, né? E a UFB tem uma política de prioridade nas ações, tanto nas bolsas, né? Como também na própria ação afirmativa e tudo mais ali, para pessoas que são cotistas, né? Mas é isso. E também tinha uma diferença de que antes era um programa nota 4 e o outro era nota 7, né? Mas justamente teve cortes de bolsa nesses dois programas. Então, em 2022, no plano de política, né? Um pouquinho de recuperação da verba, depois de a gente muito lutar e resistir, em pós-pandemia, é que, tipo assim, para mim as coisas começaram a dar certo. Mas isso eu já estava para lá de admissível, isso em 2019, né? Pelo menos de transtorno de ansiedade generalizada foi. E aí, gente, uma coisa que me incomoda muito no texto é um certo cinismo que os autores têm, né, como bom estadunidenses que são, de eles não enxergarem que boa parte dos problemas que são causados no mundo são pela nação dos Estados Unidos. É por isso que depois, quando eu subir a contextualização para vocês vão ver isso aqui mais bem discutido. Mas aí, a gente vai ver que no período da Guerra Fria, vários lugares passaram por um colapso democrático. E quem foi que apoiou esses colapsos democráticos? Nós não estamos falando só, né, das Américas, né, principalmente da América Latina. Estamos falando de outros lugares do mundo, principalmente no mundo árabe, também na África, no continente asiático. Na África um pouco menos, né, porque eles estavam passando pelo processo de alforria, e na Ásia também, né? Mas aí a gente vai ver, por exemplo, a crise do Shah, a revolta do Shah no Irã, né, que derrubou um governo democrático e estabeleceu um governo teocrático, né, no lugar. Isso teve um apoio dos Estados Unidos. Eles andaram passeando ali, né, pelas incursões de ditadores, né, no Irã, através dessa guerra do Shah, mas também no Iraque, né, no caso do Saddam Hussein, mas em várias outras nações ali, pensando sempre também nos interesses geopolíticos deles, né. E aí, aqui para nós, Operação Condor, né. Então, as ditaduras foram prolongadas aqui na América Latina com o apoio direto e indireto dos Estados Unidos, né, e elas se sustentaram por boa parte do tempo justamente com o apoio dos Estados Unidos também, né. Então, eles têm a mão suja de sangue a todo momento. Os Estados Unidos, eles vivem disso, né, de dar golpe nos estados. Aí, inclusive, né, a gente vai ver o Elon Musk falando abertamente, né, sobre para defender os nossos interesses e para buscar o que nós queremos, daremos golpe aonde nós quisermos. Porque o Elon Musk, né, é um dos que se acham o centro do mundo, né. Essas lideranças autoritárias, elas são altamente narcisistas e centralizadoras, né, na política ou não. O Elon Musk está na área empresarial, mas não duvida que logo ele se lance algum cargo político aí, assim como o Trump fez, né? E aqui também nós tivemos Jair, né, que se dizia Messias. Aí, gente, essa questão dos golpes diretos por medidas violentas era o que acontecia, né, em boa parte do mundo, principalmente até os anos 90. E aí a gente vai ali entre os 80, 90 e 2000 ter esse momento de florescer das democracias, né? A gente se redemocratiza, acontece uma série de eventos aí, as independências do continente africano e por aí vai, né? Então, os autores, todo mundo otimistas para nós voltarmos, né, a partir de 2008 ao pessimismo, né? Principalmente depois que o último suspiro assim, na cabeça de idealistas, né? Porque na cabeça de quem estava fazendo uma análise política séria, sabia que não ia ser por esse caminho, né? A Primavera Árabe seria o último suspiro de democracia, de mobilização popular, e a gente sabia muito bem que era mais uma vez Estados Unidos ali operando junto com a União Europeia, né? E esses documentos, eles foram divulgados ali, se eu não me engano, foi justamente pelo Assange, né? Viva Assange, vou falar nisso, né? Está livre, livríssimo para voar. Mas se eu fosse ele, eu não voaria não, porque tem uns lugares que gostam de levar avião. E aí, gente, vamos ver então, sendo denunciados mais uma vez a intervenção dos Estados Unidos ali, em muitas, não democracias, mas governos ali que eles tinham então
se constituído de uma maneira a qual eles poderiam ali garantir estabilidade e que eles tinham resistência ao imperialismo estadunidense, né? Aí caiu o Saddam Hussein, caiu não sei se é Gaddafi ou Gaddafi, sempre vou misturar isso. E aqui, gente, do jeito que eles colocam, parece que simplesmente o povo se revoltou internamente, né? E lá na década de 60, 70 a gente vai dar um monte de golpe militar aqui, né? Na América Latina. Não foi bem por aí não. É aquela ideia, né, de se criar um banco moral e puxar o moralismo social. Então essa frase Deus, Pátria e Família, ela é muito 1964, né? Talvez com essas mesmas palavras, pra vocês terem ideia, vamos ter um monte de levantes ali das elites brasileiras contra a reforma agrária, né? Uma chance única da gente corrigir essas nossas distorções, essas nossas desigualdades tremendas, né? Reforma agrária nada mais é do que o governo, de certa forma, ali redistribuir terras. Mas não é uma redistribuição assim. Essas pessoas que estão com terras improdutivas, elas são indenizadas, gente. Não é como se elas simplesmente fossem ali, nossa, perdi a minha quantidade imensa de terra na qual eu não produzo, eu não trabalho, eu não faço nada. Não, o governo vai lá e compra essas terras e redistribui para a sociedade. Ao contrário dos Estados Unidos, que por mais que seja um grande exemplo, né, ainda assim ele tinha uma noção de que seria um problema futuro, aqui a nossa alforria colocou as pessoas que antes foram escravizadas à míngua. Essas pessoas foram jogadas à miséria, essas pessoas foram jogadas a processos de semi-escravidão. E ao mesmo tempo elas tiveram que criar, né, o segundo setor do Brasil. O setor de serviço no Brasil foi criado pelos ex-escravizados. Porque está inclusive no livro que faz do Brasil, do Roberto da Mata. Estou desenterrando, né, o cancelado no momento para depois enterrá-lo de novo, porque na nossa sala assediadores não passaram. E aí, né, está falando sobre justamente isso, né, que no Brasil nós temos essa concepção, no Brasil e na América Latina, uma concepção que vem do catolicismo, que trabalho, né, e que lucro, ele é indigno. Depois é que a nossa mentalidade vai se transformar, né? E aí a gente também vai entender o trabalho como um tripalho, que era o mecanismo de castigo lá no passado, né? Então o trabalho vem de tripaliare. Tripaliare, né, é utilizar o tripalho para fazer o castigo na pessoa. Em resumo, o trabalho é castigo, né? Essa é a concepção também que nós vamos ter. E aqui no Brasil, especificamente, pessoas brancas, mesmo pobres, elas não queriam trabalhar em funções que eram de escravos, né, escravizados. Então aqui no Brasil a gente tem isso no nosso histórico. Então essa questão de uma camada branca, né, empobrecida, que definitivamente ela não é a maioria da população, embora ela seja absolutamente numerosa, né, ela só vai adentrar os setores de serviço e aos trabalhos de base bem depois, né, quando chega um momento que ou você trabalha nisso ou você não trabalha mais nada. E aí, então, nós temos que verificar que esse é o histórico do Brasil, né? Inclusive, as relações raciais vão passar as relações de trabalho. A gente vê que, hoje em dia, os trabalhos menos, né, remunerados e com menos prestígio, eles são basicamente ocupados por pessoas de cor, né? São pretos, pardos, indígenas ocupando essas qualificações, né? A gente vê isso muito claro naquelas fotos lá que comparam alunos de medicina se formando e fotos de garis, né? Então a gente vai ver isso muito fortemente, né, na nossa realidade social. Então a gente não precisa ir longe para fazer essas constatações. Aí, gente, nós então temos alguns problemas estruturais que eles nos acompanham. Para quem vai falar bem sobre isso é o Florestan Fernandes, quando ele for falar sobre a nossa modernização conservadora e a nossa revolução burguesa incompleta. Justamente porque o tradicional, esse tradicional puxa as desigualdades e a continuidade, né, do próprio conservadorismo de estruturas sociais arcaicas, e aí, né, isso tem que conviver com uma rápida modernização que a gente passou principalmente depois dos anos 30. Né? Então, de uma maneira séria, podemos dizer que agora nós vamos completar 100 anos de modernização, sendo que Reino Unido e outras nações aí desenvolvidas, eles foram fazer suas revoluções lá no século XVII, né? Revoluções burguesas de diversos tipos ali, tanto para estabelecer suas democracias, como também para estabelecer o seu próprio desenvolvimento. E nós fomos impedidos de chegar lá por uma série de fatores, como por exemplo o Tratado de Panivino.
né? E a gente só foi acordar para isso lá mais ou menos na Primeira Guerra Mundial, mas assim mesmo, nossas elites elas foram até o último momento contra a industrialização do país. É por isso que o G7 Souza vai vir me falar que nós somos a elite do atraso. Então é isso, gente. Leiam a Revolução Burguesa no Brasil do Florestan. Eu estou com um livro, quer dizer, um artigo para ser publicado aqui, pegando um pouquinho desse contexto, na revista Sociedade e Cultura. Quando ele chegar na minha mão, eu vou liberar para vocês. E leiam o Francisco de Oliveira, falando sobre a dualidade da modernização brasileira. Né? O livro é Ornitorrinco e outra parte, eu esqueci o nome. Tem alguns que vão trabalhar com a categoria de, igual o Robert, eu acho que é Robert Schwartz, ele vai trabalhar com a ideia de desenvolvimento desigual combinado, que vai inclusive da perspectiva marxista. Eu acho que não me lembro se é o Gramsci ou o Lenin que trabalha com isso também. Tem várias formas de nós lermos, né, aquilo que autores como Florestan Fernandes vão chamar de atraso tecnológico, né, na verdade um atraso social, né? E aí, gente, esses assassinatos aqui, eles aconteceram para sacramentar, né, a eliminação de lideranças políticas ali que poderiam fazer oposição aos regimes ditatoriais, e ao mesmo tempo nós vamos ver que esses grupos aqui, né, eles chegaram ao poder com esse apoio dos Estados Unidos, com aquela ideia de ameaça comunista. Gente, essa ameaça comunista nunca vai chegar, pelo amor de Deus. No Brasil nunca existiu. Aqui, nós somos realmente uma sociedade tradicionalista e nós somos aquilo que nós podemos chamar de sociedade do capitalismo tardio. A gente claramente vive isso, uma sociedade altamente capitalista, e a lógica que rege as relações sociais é altamente neoliberal. Nossa democracia é neoliberal. Outra coisa, mesmo socialistas como o Florestan Fernandes e outros aí, eles vão mudar a leitura deles. O Gramsci lá na Itália, preso, né, bastante cadernos de casa, eles vão mudar a leitura que eles têm de socialismo, né, para uma ideia de democracia radical. Democracia radical, onde as pessoas têm direitos amplos ali, elas não vivem só do trabalho, elas vão ter uma formação, né, propedêutica que vai ser voltada para a erudição, para as artes, para as técnicas, né, e também para o trabalho, claro, né, vai permitir de fato que algumas sociedades se desenvolvam, né. O modelo gramsciano ele foi bastante aplicado na própria Itália, e isso é uma das formas com a qual o país conseguiu chegar ao desenvolvimento, né. Eles investiram fortemente em educação. Irlanda adotou isso, a Espanha adotou isso, o Japão adotou isso, né? A Coreia também, entre vários outros. Aí, gente, nós tivemos então esse primeiro momento aqui, e o mais tradicional, de derrocada das democracias, que era por uma grande intervenção militar. Muitas vezes ali ela poderia ter ou não um apoio social, né? Aqui, por exemplo, a nossa ditadura ela foi cívico-militar, com apoio inclusive das religiões, né? Aquelas coisas assim, marcha para a família, não sei o que lá, não sei o que lá. E marcha para a família naquela época ali era, de certa forma, também uma marcha para a submissão das mulheres, uma marcha anti-LGBT e também uma marcha ali, né, para que se sobreposse os direitos dos homens sobre as mulheres. Dentre várias outras coisas, né? Além, né, de uma marcha ali com um fortemente religioso. E nós, em tese, estamos no estado laico, né? Isso para nós hoje, já naquela época, meio que inconcebível. Então, o Salvador Allende, né, foi duramente assassinado, o João Goulart foi assassinado em exílio, e isso uma vez que as ditaduras já estavam implementadas, não tinha muito o que nós fazermos. Quantas horas falou, gente? 8 horas? Intervalo às 8h20, 8h30? 8h20. Se não der, 8h30, vamos ver. Eu quero avançar isso aqui para nós terminarmos e nos livrarmos desses dois aqui. E aí, eles vão colocar justamente que ali foi um ataque rápido à democracia, né? E aí, justamente, não se teve resistência popular, não se teve resistência política, porque, no fim das contas, foi impossível. Até teve, mas ela foi duramente eliminada porque, né, por se tratar de golpes militares ali, eles foram juntos com seus inimigos. Então, gente, não se enganem, no regime militar tivemos muitos militares que eles foram contra o regime militar, contra a ditadura militar. O
Os que não foram mortos, eles perderam direitos diversos ali, foram afastados da corporação, foram exilados. Então, a sociedade brasileira ela se mobilizou fortemente contra a ditadura militar, né? Não se enganem achando que não. Inclusive, boa parte dos nossos intelectuais eles foram exilados e perseguidos, né? O próprio Fernando Henrique Cardoso, que depois retorna e vai se tornar presidente mais à frente, ele foi um dos exilados, né? A gente vai ter Antônio Cândido, Floresta Fernandes, Darcy Ribeiro, vamos ter o Alberto Guerreiro Ramos, a Lélia Gonzalez eu não sei, mas eu sei que ela foi fortemente vigiada, né? Ela e todo o movimento negro, né? Esse ponto, se eu não me engano, o Bloco Dias do Nascimento também, e boa parte das pessoas ali que eram do teatro experimental do negro, né? E aqui, gente, a gente vai ver que na atualidade não é bem assim que funciona, né? Inclusive, uma tentativa de golpe militar aconteceu na última semana na Bolívia. O que aconteceu? A população botou os militares para comer e, né, se tratando de uma democracia que se pretende séria, foram lá e puniram os responsáveis, né? E não anistiaram, como a gente tem feito desde os anos 70. E aí é onde mora o perigo. Lá eles ainda estão fazendo uma resistência muito forte, porque eles já passaram por um sistema de golpe, né? Foi um golpe extremamente antipopular, mas patrocinado mais uma vez pelos Estados Unidos, de Trump, e né, eles então têm tentado se manter alertas contra esse neogolpismo latino-americano. Que, né, quem for explicar o texto do Vitulo, né, vai falar melhor sobre isso. Então, a gente vai ver que, se tendo a mobilização popular e as instituições funcionando minimamente, esses golpes podem ser severamente evitados, né, tentando resguardar as democracias. Só que, hoje em dia, para se arruinar as democracias, está muito mais sutil, né? E isso tem sido feito a partir de eleições. Quem começou com toda essa desgraceira aqui no Brasil, não pouco, né, de dizer, porque foi justamente o que aconteceu com a gente, não tem como tratar com a palavra bonita e branca, foi a Aécio Neves, né? Que levou a polarização ao extremo, chegando a implodir o próprio partido político, foi a Aécio Neves. Então, nesse momento, e com os acirramentos de todas as questões sociais ali, decorrentes da diminuição do crescimento da China, né, da crise de 2008, de todo esse cataclisma e das políticas de austeridade social, né, como também o governo de uma mulher, e nós sabemos que estamos falando do Brasil, uma nação extremamente misógina. Aqui é aquela realidade que não só os homens não amavam as mulheres também não amavam as mulheres em boa parte, né? Então é uma sociedade extremamente calcada no patriarcado, né, no machismo e na misoginia. E é por isso que tantas mulheres são mortas, né, mulheres cis e mulheres trans são mortas por ano nesse país, né? E isso aqui, de certa forma, também reflete a realidade latino-americana, né, gente? Então, são nossos problemas estruturais. Isso aí são aquilo que nós poderíamos chamar de nossos pecados de origem, que nós nunca conseguimos extirpar, no máximo, os controlamos através da nossa legislação. E aí, né, nós temos duas formas para analisar o golpe de 2016. A primeira, não foi golpe. Politicamente falando, né, algumas nações elas têm outros mecanismos para tentar derrubar uma presidência da República. A Venezuela, por exemplo, ela tem um recall. Ou seja, né, pode-se convocar ali novas eleições, pode-se ali, então, mudar o processo eleitoral. E para nós, e outras nações que elas têm impeachment, né, os impeachments, eles, no fim das contas, eles acontecem principalmente pela via política, que eles são julgados pelo legislativo. Então, uma vez que um presidente ou uma presidenta não tem a maioria no Congresso, então ele está, né, fortemente ameaçado de impeachment. E nós já tivemos dois casos, né, bem amplos aqui, de ampla repercussão na nossa história. O primeiro foi o do Collor e o segundo foi o da Dilma, né? No caso da Dilma, juridicamente falando, foi golpe, porque o impeachment ele não se sustentou juridicamente, principalmente pelos motivos pelos quais foi-se dito que estava sendo feito, né? Ou seja, dá para se analisar pela via política, não foi golpe, dá para se analisar pela via jurídica, foi golpe. O impeachment precisa se chamar em crime de responsabilidade ou algo do tipo? É uma das formas de se legitimar o impeachment, né? Tem outras? Oi? Tem outras?
Tem outros. Por exemplo, num caso de um escândalo muito grande, como foi o Watergate, lá nos Estados Unidos, né, que se eu não me engano foi inclusive um escândalo sexual, né, o escândalo da Monica Lewinsky lá com o Bill Clinton, né, também acabam, assim, ou você renuncia ou vai sofrer um impeachment, né. Existem os casos ali da questão da irresponsabilidade fiscal, existem casos no qual você se torna, de certa forma, incompatível com o cargo, principalmente em casos ali de julgamentos, no qual você se torna inelegível ou executivo, né? Tanto que o próprio Bolsonaro passou por diversos pedidos de impeachment que foram arquivados pelo Legislativo. No fim das contas, quem decide se o presidente continua ou sai é o Legislativo, principalmente porque, no fim das contas, as mobilizações populares, por mais que elas sejam de ampla nota, por mais que elas possam fazer com que o filme daqueles parlamentares estejam queimados, elas não decidem politicamente. Quem decide politicamente são os representantes, principalmente os do Legislativo. E aí, isso é uma discussão que nós temos aqui no Brasil e tivemos em outros lugares também, né? De uma hipertrofia do executismo, quer dizer, do executivo. Ou seja, o poder executivo ele sempre é um poder que acaba sendo suplantado pela supremacia do legislativo. E a gente não precisa ir longe para visualizar isso. Olha para vocês verem a dificuldade de se votar o Brexit lá no Reino Unido. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, tanto o Trump quanto o Obama, para aprovar pacotes e medidas, o próprio Joe Biden, todos eles sofreram na mão do legislativo. Aqui no Brasil, a Dilma simplesmente não conseguiu passar nenhum projeto, principalmente voltados a investimento, expansão do PAC e políticas sociais, porque o Eduardo Cunha não permitiu também. E hoje, mesmo no governo Lula, ele já tinha dificuldade para manobrar com o legislativo. Trouxe 3 exemplos, mas eu poderia trazer de todas as democracias do mundo. Então, todas as democracias que estão funcionando ali de uma maneira plena, o legislativo acaba se sobressaindo. Principalmente nos sistemas que são bicamerais, que é o nosso caso, que nós temos Câmara dos Deputados e temos Senado. Então, são 2 instâncias ali que elas acabam se tornando um mega poder, aquilo que a gente conhece como Congresso. Oi? Primeiramente, a gente tem que olhar o detalhamento do cenário de um poder legislativo de cada país da outra, porque o funcionamento do sistema ele não se opera de maneira igual. Como o senhor mesmo acabou de colocar, no nosso caso, a gente tem praticamente no caso dos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tem a multipartidarismo, mas tem bicamerais, o Senado e a Câmara dos Deputados. Só que a gente, no caso do Brasil, só que no caso do Brasil especificamente, apesar do poder legislativo ter muita força e continuar tendo, a partir depois da pandemia, ainda mais poder, poder de pautar agenda, de legislar sobre questões que acabam saindo de uma prerrogativa mais executiva do que do legislativo em si, do ponto de vista pensado institucionalmente, constitucionalmente falando, não politicamente. Isso está previsto e é uma forma de frear o poder executivo de fato. Então, os defensores mais clássicos do sistema político democrático de coalizão no Brasil, isso é previsto e isso é adequado até certo ponto. Contudo, você tem um entrave nessa questão do legislativo ter mais poder, porque ele tem, mas depende. Isso é inclusive uma discussão que eu tive com o meu professor, aqui da UES, que é o Germano, que apesar do legislativo ele dar a palavra final nos processos que tramitam as políticas públicas do país, o executivo dos governos ele tem um poder de agenda muito forte. O senhor citou o exemplo da Dilma que teve diversos problemas com o legislativo, mas parte do governo dela foi aprovando políticas através de medidas provisórias, certo? Então, por um lado, o legislativo, de fato, ele tem esse entrave que gera um certo travamento do poder executivo, e aí isso é de ser analisado, acho que no cenário de cada país, porque, por exemplo, hoje a gente tem um cenário de um governo progressista, no máximo progressista.
mas um Congresso totalmente conservador, né? Porque você tem ali mais de 70% da bancada conservadora e assim, muitas poucas cabeças são progressistas, o que gera uma certa divergência na opinião pública eleitoral, né? E aí isso também tem uma questão muito específica que é, no Brasil, o sistema legislativo ele não é de voto direto, né? Ele é de voto, esqueci o nome agora, proporcional, exatamente. Então isso também gera uma certa distância, você tem os puxadores de voto e tudo mais, e uma população que na sua grande maioria não tem um interesse, não diria nem interesse, mas não um conhecimento aprofundado sobre como funcionam essas articulações do sistema. Então, você está discutindo diversas coisas ao mesmo tempo, mas, de certa forma, o Poder Executivo ele tem uma vantagem de agenda e ele consegue operar com políticas imediatas contra a vontade do Legislativo. E se você tira em definitivo como o sistema democrático brasileiro está desenhado, constitucionalmente falando, o Legislativo está cumprindo a função dele. Eu não concordo com isso. Acho que politicamente tem muitos problemas aí. Nós temos muitas camadas. Não é, olha, a questão é a seguinte, eu te coloco em contraponto. Né? Por mais que o executivo tenha o poder de agenda, de propor a agenda, no fim das contas o poder decisório está na mão do legislativo. Outra coisa, medidas provisórias, está com provisórias no nome. Elas têm um prazo e ao mesmo tempo elas também estão sujeitas à própria Constituição. O Bolsonaro tentou governar através de medidas provisórias por diversas vezes, ele foi barrado muitas vezes pelo judiciário. Então, o sistema de pesos e contrapesos... Mas é que ele estava agindo também de forma anticonstitucional. Mas aí a questão era a seguinte, como você disse, por mais que o executivo tenha o poder de propor a agenda, de fato quem coordena, né, e efetiva as agendas é o legislativo. Então, eles podem, inclusive, puxar, né, uma medida provisória para ser analisada ali com uma maior celeridade, né, para, inclusive, atacar a própria política colocada ali por um determinado governo, né, e isso é, de certa forma, um superpoder que eles têm. Além disso, e esse é o maior ponto do poder de agenda do legislativo, orçamento. Então, a definição do orçamento público, ela vai passar muito fortemente pela mão do legislativo. Justamente. Essa questão do superpoder do legislativo não tem um pouco a ver, especialmente quando se trata da Câmara, de ser a representação mais proporcional da população, por ser a casa que tem mais representantes, porque seria teoricamente, né, a forma mais legítima de representar a população. Então faria sentido eles terem um maior poder. Agora, eu acredito que deveria, sei lá, no Brasil a gente tem a possibilidade de mobilização popular, até da população de propor leis. Só que eu acho que no Brasil a participação popular é muito baixa, tanto por questão de educação, porque não existe nenhum interesse do governo, da área política, de quem propõe base curricular nas escolas, de mostrar conteúdos que a gente só tem em matérias específicas na faculdade. Os textos que a gente leu a respeito de formas de governo e do funcionamento do governo brasileiro eram textos que a gente devia ler no ensino médio, no ensino fundamental, no nono ano ali, a gente tinha que ter essa noção. Só que entra numa faculdade em um curso de humanas e se interessa pela área política, vai ter contato com esse tipo de texto, com esse tipo de conhecimento. E para além disso, o governo não está interessado em propor plebiscito, em propor formas de ouvir a população para aprovação de lei, para aprovação de questões que são essenciais para a gente, como pode ser visto em outros países, principalmente o pessoal dos nórdicos, esses países mais da Europa, que tem uma participação popular maior, e um peso populacional maior. Aí a gente entra no Darcy Ribeiro, porque
ele foi muito enfático quando ele falou isso lá atrás. A crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. Uma vez que essa população ela seja bem educada e versada ali em conhecimentos políticos, né, de funcionamento do sistema eleitoral, em conhecimentos jurídicos, né, de conhecimentos voltados a funcionamento das leis e da própria Constituição, além de outros ali, né, como por exemplo conhecimentos administrativos para conseguir gerir sua vida, conhecimentos sobre o internacional para que você compreenda o que é a política, a economia internacional, como isso tudo afeta, né? Além de entender as políticas públicas e políticas de governo feito ali, não é interessante ao governo que quer que a população se mantenha atrasada historicamente. Mas isso não é só o governo federal, isso aí é o conjunto dos nossos governantes, historicamente descomprometidos com a pauta da educação. E é aqui que a gente vai ver, então, alguns que vão questionar essa questão. Florestan Fernandes mesmo, quando ele foi deputado constituinte, fez parte da Comissão de Educação, ele vai questionar essas coisas. O Darcy Ribeiro também questionou, né? Na formação própria. Então, a coisa não foi muito fácil, assim, Naquela época, com certeza, era pior do que hoje. E quantas horas, gente, antes da intervenção aqui no colégio? Agora, então. 8h30? 8h20. Ah, não, vamos 8h30, gente. Das 8h30 às 8h50. Tá, então, deixa eu te falar uma coisa novamente, porque até a aula não é um monólogo, como você falou. Não, é justamente isso, eu quero que vocês participem. Não, pois é. Eu não sei se concordo com você, professor, assim, num ponto específico só. Porque você falou sobre uma questão de freamento do poder executivo. Eu acho que o poder executivo, ele, apesar de termos de poder e influências, eu ainda acho que ele tem tanto poder de agência quanto poder legislativo. Eu explico por quê. Duas coisas. O senhor fala que a palavra final é de fato legislativo. E, de fato, isso ocorre constitucionalmente falando, a palavra final é dele na maior parte das situações. A não ser quando o judiciário acaba tendo que intervir na questão mais constitucional. Porém, eu não acho que o legislativo gere um grave a nível de proibir que o executivo aplique problemas. Eu acho que isso gera uma crise política. Eu acho que isso é um termo mais específico. Por que eu falo isso? Porque o senhor mesmo contou, a medida provisória é um prazo. Para ser cumprida, depois ela deve voltar para o Congresso, tem que ser analisada e tudo mais. Só que o Poder Executivo ele também tem poder de revogar legislações que passam pelo Poder Legislativo. Então, o Legislativo aprova uma lei, o Executivo ele pode gerar algum tipo, ele pode revogar uma lei que já é existente, né? E, posteriormente, isso passa por um processo de votação. Contudo, o poder do Poder Executivo ele é centralizado, ou seja, uma medida que o presidente adota, ou o governador adota, ela tem um caráter, na maior parte das vezes, vai depender do tipo de regulamentação que a gente está discutindo, mas na maior parte das vezes ela tem um ato de poder imediato. E conforme o presidente ou o governador tem um certo tipo de conflito de poder legislativo, ele pode fazer aplicações constantes, gerando um entrave no poder legislativo também, de maneira imediata. Enquanto o poder legislativo, ele não tem essa autonomia toda, porque ele tem que passar por um processo. E esse processo existe deliberações. E não é todas as vezes que ele pode aprovar questões com moção de urgência, né? Que aí é um outro caráter, que também é previsto regulamentarmente falando no Congresso. Então, eu não acho que necessariamente o legislativo por si só gere um congelamento das ações de políticas públicas do Poder Executivo. Eu acho que se ambos os atores, né, e aqui eu estou falando com o poder, a gente sabe que junto lado é centralizado e do outro não é, apesar de se ter maioria. Eles têm poder de agência muito forte, sabendo como gerenciar esse tipo de policiamento e através da relação que esses poderes diferentes vão ter, é que a gente consegue definir se vai ter algum tipo de crise política ou não. Agora, falar que um poder tem total demanda para poder controlar o outro, na minha perspectiva, é uma visão um pouco, sei lá, civilista, ou governador dessa não é bem por aí. Em um momento eu falei que o poder controla totalmente o outro. Porque
que eu disse é que, tipo assim, ele tem, no fim das contas, maior concentração de poder que os outros. A Ju, inclusive, trouxe um ponto aqui, né? No fim das contas, ele é uma força mais numerosa, ou seja, é um poder que está mais difuso, né? E o poder do executivo ele é justamente centralizado, né? Nas figuras ali, líderes do executivo. E aí, né, eu falo a partir da categoria teórica da hipertrofia do poder executivo. Né? E ela vai reconhecer que não só na nossa democracia, mas em outras, acaba se tendo uma sobreposição do legislativo sobre os demais poderes. Inclusive, isso definitivamente pode levar a crises políticas, né? Mas não só entre o executivo e o legislativo. Né? A gente tem visto isso entre o legislativo e o judiciário. Né? A gente viu no último governo também entre o executivo e o judiciário. Então não é algo que, no fim das contas, ele acontece de forma isolada. Porque o próprio sistema político, da forma como ele é desenhado, ele leva a ter esse desequilíbrio de poderes. E aí nós temos ainda, né, salvaguardas, que é o sistema de pesos e contrapesos. Ou seja, é por isso que cada um dos poderes, no fim das contas, eles conseguem atuar, né, e interferir em algumas esferas ali de outros poderes, né, fazendo o que eles não fazem de fato. Né? Como, por exemplo, o judiciário ele pode, através de uma medida de judicialização, decidir que o Estado deve executar tal políticas públicas. A exemplo da questão do fornecimento de medicamentos de alto custo com base no direito, na prerrogativa constitucional do direito universal à saúde. Né? Ao mesmo tempo que o Executivo, através do Ministério Público, né, Defensoria Pública e outras áreas ali, né, assim como por medida provisória e também por decreto, né, eles podem atuar dentro das esferas ali do Legislativo e do próprio Judiciário. Né? E, claro, né, o Legislativo ele vai criar as leis, né, e, de certa forma, colocar também formas ali de funcionamento ao próprio Judiciário também, né, sobre interpretação com base na Constituição, mas para legislações ordinárias, como ele vai ter uma influência muito grande no delineamento e na própria votação do orçamento. Né? Isso é uma prerrogativa que, em tese, ela é específica do Executivo. Então, os poderes e esse equilíbrio fictício de poder, ele não existe. Não existe, isso aí está lá no Montesquieu, na cabecinha dele, e hoje em dia, nos teóricos que vão estudar a perspectiva da hipertrofia do executivo, entre outros ali, eles vão justamente entender que sim, né, esse desenho dos poderes, ele tem um certo desequilíbrio. E ele, muitas vezes, ele vai impactar ali, no fim das contas, no funcionamento das democracias, podendo ser resolvido por concertação política ou levar a crises políticas. Né? E aí são esses justamente as questões. Inclusive, uma coisa que tem sido falada aqui é da atuação dessas lideranças autoritárias, né, inclusive lá mais o Leibniz que vão trazer, né, de eles penetrarem nas instituições, de eles penetrarem nos poderes e corromperem esses poderes. Então, nesse processo de corrupção desses poderes, a gente visualizou isso aqui entre 2019 e 2022, especificamente, né, vai mostrar que há processo de desestabilização diferente dos processos que de intervenção direta ali, fechando o Congresso, fechando o STF, né, e derrubando governos democraticamente eleitos para se colocar no lugar de governos golpistas ali como foram publicados. Né? E aí é justamente isso aqui, né, uma das quedas das garantias ali, né, informais da democracia, que é justamente esse negócio, né, de que algumas lideranças elas vão chegar ali, né, elas vêm de áreas extremamente conservadoras e reacionárias, elas vão chegar então ao poder, vão subverter o próprio exercício do poder, vão subverter as instituições, né, e ao mesmo tempo vão fazer com que a sociedade cada vez mais se polarize em termos principalmente políticos. Né? E aí esses termos políticos eles se desdobram nos termos sociais ali. Deixa intervalo. Né?